Outra reviravolta, outra intuição, se dá na orientação do espiritual para o Espírito Santo. Do mesmo modo como o temporal deve estar direcionado não só para as coisas do mundo, mas sobretudo para o reino presente e futuro, o espiritual deve estar orientado não só para as coisas religiosas, mas sobretudo para o Espírito Santo, Criador de tudo. A dimensão escatológica está aí grandemente esparramada em todos os documentos do Concílio Vaticano II para demonstrar que tudo na Igreja, a sua identidade, a sua relevância, tudo deve estar orientado para o Espírito Santo. Todos os ministérios, ordenados ou não, todos os carismas, religiosos ou seculares, orientados ao Espírito Santo. Outra intuição, no estilo das anteriores, se dá no campo da relação entre hierarquia e laicato. Em vez de se verem opostos um ao outro, ambos devem estar orientados para e pela única potestas, o único poder auctoritas do Cristo ressuscitado. Do mesmo modo, todos na Igreja devem estar voltados para a catolicidade do único povo de Deus, o povo resgatado pelo poder do Cristo ressuscitado. Todas essas reviravoltas aqui apresentadas, detectadas por Martelet, na Eclesiologia da Lumen Gentium, sobretudo na Eclesiologia da Gaudium et Spes, mostram como nós precisamos superar ainda hoje aquelas concepções medievais de corte dualista que separavam igreja e mundo, céu e terra, fé e política, etc. Foram teoricamente debeladas no Concílio Vaticano II, que algum autor chamou de túmulo da cristandade, ao menos em teoria, em favor de uma concepção mais realista da igreja, a igreja situada dentro do mundo, a igreja que aponta para o seu único Senhor, vive do único Espírito, serve ao único reino e reúne o único povo de Deus. Uma concepção, portanto, unitária da igreja, que sem confundir igreja e mundo, põe ambos, a igreja e o mundo, na única história da salvação. Resumindo tudo isso, se poderia dizer que o Vaticano II abandona as concepções e práticas dualistas e deixa de lado as suas pretensões de poder sobre o mundo. Martelet diz: a Constituição Lumen Gentium, mas também a Gaudium et Spes, instala nessas constituições, instala-se e se respira um universo que nada mais tem a ver com aquelas concepções da cristandade medieval. Um outro horizonte no qual se há de perceber esse processo quenótico pascal da eclesiologia do Concílio Vaticano II está no uso dos dois enfoques dos quais o concílio se serve para ver a igreja. Quando analisada em sua identidade, a identidade da igreja, usam-se grandes dimensões. A igreja se torna grande. Quando vista em sua relevância na relação com o mundo, contam pequenas dimensões. A igreja se torna pequena. Explicando. Quando vista em si mesma, em sua identidade, como faz Lumen Gentium, a igreja é grandiosa, porque ela é a imagem da Trindade, é o povo santo de Deus, corpo místico de Cristo, é templo do Espírito Santo, é mediadora entre Deus e os homens, seres humanos, é servidora da humanidade, é a igreja da profecia, do serviço, sacramento universal de salvação, germe, instrumento do reino. A igreja se torna grande quando vista na sua própria essência, na sua identidade. Mas, quando ela é vista em sua relação com o mundo, como faz, por exemplo, Gaudium et Spes e outros documentos a ele relacionados, por exemplo, Dignitatis Humanae, Nostra Aetate,
Na sua relação com o mundo, a igreja adquire pequenas dimensões. O mundo é o pleroma do Verbo encarnado, dentro do qual a igreja se situa. Na relação com o mundo, a igreja se vê pequena. Retomando, já falei antes, os termos das parábolas de Jesus: fermento, sal, luz, pequeno rebanho. A igreja readquire essas conotações bíblicas, às quais ela não estava mais acostumada. Na verdade, se nós considerarmos a revelação bíblica, essa pequenez diante da grandeza do mundo, do pleroma, que é o mundo, o corpo cósmico de Cristo, essa pequenez é a dimensão que lhe é própria. Mas a igreja havia se esquecido dessa sua pequenez. Afinal, no decorrer de 1 milênio e meio, desde os tempos do imperador Constantino, que fez do cristianismo, naqueles tempos, século IV e V, a religião oficial do Império Romano, elas se acostumaram ao regime de cristandade, da qual era ao mesmo tempo agente e beneficiária. Agora essa cristandade não existe mais. Por ocasião do concílio, a cristandade já havia ruído, em que pese alguns quererem hoje resgatá-la. Restava ao concílio a maturidade para reconhecer o seu fim e adaptar a igreja à nova realidade. Da situação de poder em que a igreja se havia instalado desde o século IV, passando pelo século XII, pela contra-reforma do século XVI, devia ela agora passar a uma situação de kênose, de rebaixamento, de despojamento. E os tempos modernos haviam ajudado a igreja a se situar nesse caminho. A igreja passa agora a ver-se pequena dentro da grandiosidade do mundo. Ela é simplesmente a comunidade dos seguidores de Jesus Cristo, o bom pastor, que faz seu rebanho dispersar-se no mundo, semeador que espalha no mundo a igreja como semente da Boa Nova. Jesus Cristo é a cabeça da igreja que faz crescer seu corpo no mundo, o mundo que é o seu pleroma. A igreja vê-se agora como corpo de Cristo dentro do pleroma de Cristo, ou corpo místico de Cristo dentro do corpo cósmico de Cristo. Embora a categoria do serviço não tenha sido trabalhada explicitamente no concílio, pode-se dizer que a igreja conciliar se vê agora como servidora de Deus e da humanidade. Em Gaudium et Spes e também na Ad Gentes trabalha-se um pouco essa dimensão do serviço da igreja à humanidade. Esse processo quenótico pascal, desencadeado pelo Concílio Vaticano II, ainda pode ser verificado na passagem da preocupação que havia em adaptar a igreja ao mundo, ao enraizamento, em que o método indutivo é que passa agora a reger as relações da igreja com o mundo e com as grandes questões sociais. A igreja nutre o mundo, mas por sua vez também reconhece que o mundo alimenta a igreja. A igreja tem muito a aprender com o mundo, como reconhece Gaudium et Spes. Tem muito a oferecer ao mundo, ao ser humano, à liberdade, à atividade secular, mas também tem muito a receber do mundo de hoje. Essa mudança de perspectiva na relação da igreja com o mundo, de uma eclesiologia desde acima para uma eclesiologia desde abaixo, faz com que os cristãos católicos se vejam no mundo no mesmo caminho dos outros cristãos, dos membros de outras religiões e dos seres humanos em geral. Poderíamos aqui retomar a fórmula feliz de João Paulo II na sua primeira encíclica: o homem é o caminho da igreja. Assim, não só nas
convergências, mas também nas divergências é possível encontrar meios de recíproca fecundação. Passa-se do anátema ao ecumenismo, da condenação para a busca comum da comunhão e do diálogo, de uma auto-identificação excludente das diferenças para uma auto-identificação que se amplifica a partir da inclusividade dos diferentes modos de pensar e de crer. Essa atitude kenótica, que é condição para a abertura à comunhão e ao diálogo, pode ser percebida no reconhecimento do direito à liberdade religiosa, da dignitatis humanae e também em Gaudium et Spes, na condenação de toda forma de discriminação, também por motivos de religião, no anúncio da operação da graça cristã nos corações de todas as pessoas, também em outras religiões, na abertura para o diálogo, para a busca da unidade com as igrejas cristãs. Essa perspectiva kenótica exige ainda a passagem de uma linguagem ontológica para uma linguagem hermenêutica. A cristandade medieval, fundada no teocentrismo clássico do helenismo e da patrística, havia forjado uma filosofia essencialista, centrada na afirmação do ser, caracterizada pelas categorias contrapostas de essência e existência, absoluto e relativo, matéria e forma, substância e acidente. Esse modelo de filosofia foi rejeitado pela modernidade com o decreto do fim da metafísica por obra dos grandes filósofos críticos da religião, os chamados mestres da suspeita. Passou-se a ver o mundo, Deus e o ser humano, não mais na base de categorias essencialistas, mas em categorias hermenêuticas, que exigem um contínuo processo de interpretação dos dados e textos, os pressupostos, as doutrinas. Isso se percebe, por exemplo, na Dei Verbum, na Constituição sobre a Divina Revelação, em que a palavra de Deus não é mais apresentada em forma de preceitos, definições doutrinais, mas em forma de acontecimentos e palavras, diálogo, amizade entre Deus e os seres humanos. Um processo histórico e pedagógico, a relação intrínseca entre escritura e tradição, escritura e caminhada da vida do povo. Também a fé cristã deve assumir essa nova postura. O Concílio Vaticano II não se pronunciou claramente sobre essa postura da passagem do essencialismo para uma fundamentação uma linguagem mais hermenêutica. Mas, por um lado, em comparação com os concílios anteriores, foi muito sóbrio em categorias ontológicas, para fundamentar suas novas percepções da doutrina cristã. Por outro lado, com sua insistência no diálogo, na busca comum da unidade, na nova postura da Igreja diante do mundo, o Concílio encorajou o uso de categorias hermenêuticas, embora não de modo explícito. Também aqui a Igreja deverá desvestir-se de seu poder ideológico, de mãe e mestra da verdade, para tornar-se parceira no diálogo das ciências e filosofias modernas. Ainda que suas verdades não sejam auridas da simples razão humana, mas da graça, pela dinâmica da revelação divina, ela não as pode, exatamente por isso, não as pode impor, mas deverá sempre interpretá-las como mensagem de salvação, tendo em conta os avanços das ciências, sobretudo as que se referem ao humano, ao social e ao transcendente. Nesse processo, tem vez a legitimação da chamada secularização, a autonomia do mundo secular, das realidades terrestres, a relação entre a fé e as ciências, fé e filosofias, fé e promoção humana. Esse processo kenótico pascal ainda pode ser percebido na passagem da liturgia formal para a liturgia criativa, como se pode constatar na Sacrosanctum Concilium. É preciso perceber
numa leitura do sentido pleno dos textos conciliares, que ela encontra o seu fundamento, ainda que cronologicamente a posteriori, na Gaudium et Spes. A posteriori porque a Sacrosanctum Concilium foi o primeiro documento do Concílio Vaticano II, enquanto que a Gaudium et Spes é que vai refletir mais a relação entre fé e cultura, evangelho e modernidade. Na liturgia, a ação do povo deverá haver um processo de inculturação, pelo qual os elementos culturais dos povos sejam incorporados à dinâmica celebrativa. O despojamento da uniformidade da língua latina, do canto gregoriano, da arquitetura românica ou gótica, do imaginário formal clássico, em favor da assunção de novas formas de arte e expressão linguística, exige da Igreja uma intensa capacidade de aceitação da nova realidade que se lhe impõe. Uma verificação concreta desse processo se dá, mas deveria ser ainda mais evidenciado. Falamos então mais para nós, Igreja na América Latina, no Brasil, na configuração de toda a Igreja como Igreja de pobres. Tema que foi sinalizado, embora não evidenciado, não tão explicitado no Concílio Vaticano II. Na configuração de toda a Igreja como a Igreja dos pobres, num profetismo eclesial que se reflita na prática e no discurso, na superação da caridade despolitizada, numa concepção mais realista do conceito de pobre. A passagem do poder à kênose há de ser conferida, por fim, na transição de uma igreja comprometida com o poder para uma igreja solidária com os pobres. A Constituição Dogmática Lumen Gentium, de 1964, já havia acenado sobre a necessidade de aproximar a igreja dos pobres, não apenas no sentido de solidariedade e compaixão, como fizeram nos séculos passados, mas de uma real identificação entre igreja e pobres, igreja de fiéis que no segmento do seu Senhor, Lumen Gentium 8, se fez pobre, fiéis que não buscam as glórias terrenas, mas a humildade e a abnegação. Quero concluir chamando a atenção para o tema da conferência, traz intuições e debates, para duas teologias que sempre acompanharam a história do cristianismo e que se fazem agora presentes no conflito da interpretação do Concílio Vaticano II. Os documentos conciliares, a meu ver, não só a meu ver, diversos autores apontam para isso, foram elaborados na ótica da teologia da criação, da recapitulação. Infelizmente, passaram a ser interpretados na perspectiva da teologia da redenção. O Sínodo Extraordinário de 1985, por ocasião dos 20 anos do Concílio Vaticano II, ao comentar a Gaudium et Spes, diz exatamente assim: mesmo admitindo que a teologia da cruz, ou da redenção, não exclui em nada a teologia da criação e da encarnação, mas, como é claro, a pressupõe, dá a entender que será sob a ótica mais restritiva da redenção e, portanto, da condenação do mal e de sua libertação, que passará a ser interpretada a partir de então Lumen Gentium e todos os outros documentos. Ora, como se sabe, Gaudium et Spes e os documentos do Concílio Vaticano II propunham uma mudança no modo de a Igreja se ver diante do mundo e dentro do mundo, não mais como mestra que aponta os erros dos quais se libertar, mas como companheira de humanidade, na ótica mais ampla e otimista da recapitulação.